Amigos, vamos falar hoje aqui sobre hipertiroidismo e hipotiroidismo, a disfunção do hormônio da glândula da tireoide. É um problema que afeta milhares de pessoas e na maioria das vezes a pessoa nem faz ideia que ela tem esse problema. E quando ela vai procurar um médico, muitas das vezes, pelos sintomas, acaba fazendo um tratamento errado. Vamos falar detalhadamente sobre os sintomas do hipo e do hipertiroidismo. Os dois têm uma função, na verdade, que era para estar controlada na glândula. Todo mundo tem a glândula da tireoide, onde ele produz o hormônio normalmente para que a gente possa estar sempre de pé, com bom ânimo, com disposição, porque existe o equilíbrio hormonal do T4, da tireoide. Contudo, se existir em um certo momento da vida uma disfunção, seja por problemas que já vem de geração, né? A mãe teve esse problema, o pai já é um problema hereditário, esse problema tem que ser corrigido. Ou talvez a pessoa, por causa de alguns outros tipos de problemas de saúde, acabou desencadeando também a tireoide dela, fazendo ela ter hipo ou hipertiroidismo. Qual a diferença dos dois? Antes de falar da diferença, vamos falar dos sintomas. Sintomas são bem parecidos do hipo como o do hiper. É cansaço físico em extremo, às vezes insônia. Isso principalmente no caso do hipotiroidismo, a pessoa tem muito cansaço. A insônia, o pensamento que não para, a pessoa fica normalmente com ansiedade, ela tem nervosismo, rapidamente ela fica nervosa, rapidamente ela se estressa. E quando ela chega no ápice do estresse, a mão dela gela, a mão dela começa a suar frio, o coração começa a bater mais forte, muito mais forte que o normal. E para quem tem hipertiroidismo, no caso o hiper, a bola podemos dizer assim, do olho sai para fora, né? Cresce um pouquinho também a mínima dos olhos, ela dilata um pouco. Então, quer dizer, são alguns dos sintomas, entre eles o nervosismo, o estresse, a falta de ar, principalmente à noite, por algumas vezes, são sintomas ao qual a pessoa, quando ela percebe que está demais, o cansaço, ou talvez a inquietação, no caso da hipertiroidismo, a pessoa inquieta, não consegue dormir, insônia, não se sente cansada, para ela 3 horas, 4 horas de sono normal, mas isso faz mal à saúde, pode causar arritmia. Todos esses sintomas, a pessoa, ela, por não ter ciência desse problema, procura o médico errado e, por sua vez, o médico normalmente não pede para fazer esse exame. Não por incompetência, mas muitas das vezes por causa que vão fazer os testes com aquela pessoa, com tratamento, por exemplo, de antidepressivos, aqueles medicamentos que tiram a ansiedade da pessoa, tarja preta, né? E a pessoa fica presa a esses medicamentos por muitos anos. E aí o que acontece? Ela nunca descobre o problema dela. E esses sintomas de falta de ar, de nervosismo, inquietações, ansiedade, isso aí não é algo que um tratamento psicológico vai resolver. É um problema hormonal. A tireoide, quando está com hipotiroidismo ou hipo, qual é o problema do hipo? O não tratamento do hipotiroidismo pode crescer a glândula, a pessoa ficar até no futuro, por não descobrir o problema, pode causar o câncer da tireoide. Então ela teria que arrancar essa glândula e fazer o tratamento até com iodo, radiação de iodo e outros medicamentos de levotiroxina, ou até mesmo de outros tapazol, enfim. Mas esse é o hipo, a pessoa teria que arrancar, se não tratar e aquilo começar a crescer para não virar um nódulo. Já o hipertiroidismo, a situação é um pouco mais complicada. É difícil você encontrar alguém com hipertiroidismo, é mais fácil as mulheres terem, raramente os homens têm. Quando o tem, ele raramente descobre, porque o homem normalmente, naturalmente, ele não procura ajuda médica. Mas os sintomas do hipertiroidismo, que é a ansiedade, a pessoa está muito nervosa, a pessoa ela quer tudo rápido demais, ela não para de pensar, tem disposição a todo momento para tudo, mas isso faz muito mal a ela se ela não se cuidar.
que lá na frente, ela não se cuidando, a glândula da tireoide, como o hipertiroidismo é o excesso de hormônio e o hipo, que faz a mulher engordar, o homem engordar demais, o hipo faz engordar demais, que faz a glândula crescer, a pessoa pode ter até câncer. Já o caso do hipertiroidismo, a pessoa emagrece, ela não consegue dormir. E o não tratamento pode causar nela leucemia, que o excesso de hormônio liberado pode fazer no futuro que o sangue vire água, entre outros problemas como arritmia cardíaca, diabetes, colesterol, enfim. É um hormônio todo acelerado. Então, são dois problemas de saúde gravíssimos que a sociedade, na maioria, não tem noção. Não tem noção do perigo que é. Nós temos aí perdido muita gente para esse tipo de problemas, justamente por falta de conhecimento, por falta de informação. Então, aqui o amigo Deison Monteiro, eu costumo fazer resenhas literárias aqui no meu canal, inclusive no canal você pode clicar na foto abaixo e vai ver os outros vídeos, ou até mesmo se inscreva aqui no nosso canal, clique em seguida no sino, mas o assunto é sério, então você tem que procurar, se esse é o caso seu, de um amigo, de um familiar que anda ansioso, com falta de ar, engorda demais ou emagrece demais, tem esses sintomas de nervosismo, explosão, em qualquer momento a pessoa está ficando nervosa e ansiosa, enfim. É hora de procurar a junta médica. E quais são os exames preliminares? Primeiramente, a pessoa precisa procurar um médico, um endocrinologista. Caso ela não consiga encontrar um endocrinologista, vá numa clínica e peça para fazer um exame de sangue chamado T4, T4 total, T4 livre, TPO, THS. Faz todo o panorama, todo tipo de exame que existe da tireoide. Numa só tirada de sangue, consegue fazer tudo. É só chegar e falar com a pessoa que atende na clínica que a pessoa quer fazer o exame total da tireoide para saber se ela tem ou não. E em seguida esperar o resultado para então levar ao endocrinologista, que vai então encaminhar ela, talvez se ela tiver o tratamento correto, né, caso ela tenha tratamento talvez com levotiroxina, né, ou então até mesmo com tapazol, com iodo, não importa. O importante é a pessoa se tratar para anivelar os hormônios. Porque se o hormônio tiver para mais, é hipertiroidismo, é excesso. Se tiver menos, não produzindo nenhum hormônio praticamente, é o hipotiroidismo, que dá o cansaço. Aqui a pessoa é agitada, aqui a pessoa é muito devagar. Ele tem que controlar novamente esses sintomas. Tem que voltar ao hormônio natural como todo mundo tem no seu dia a dia, tá certo? Fica essa com Deison Monteiro e até a próxima. Siga a gente também no nosso Facebook, Nilo Deison Monteiro Peçanha, Nilo Deison Monteiro Peçanha, onde lá nós também fazemos, incentivamos a educação e a cultura. Que Deus abençoe o nosso país.